Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Deus. Nessa noite, Pai, o qual o Senhor preparou ele para estar trazendo a sua palavra nessa noite. Pai, eu te peço em especial, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre ele, Pai, um pouquinho mais de direção do Senhor. Que ele diminua e o Senhor cresça, que ele sume e o Senhor apareça. Coloca nos lábios dele, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que ele fale aos nossos corações nesta noite. Que não seja apenas o que ele quer falar, mas o que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite, Deus. O que for dele, Pai, descarta, mas que seja só o do Senhor. Pai, mas também prepara a nossa mente, o nosso coração. Torna cativa a sua palavra nesta noite. Que o roubador de semente não venha ceifar a nossa atenção. E a gente possa receber a sua palavra. E que essa palavra que vier gloriosa do Senhor caia em nossos corações como uma semente. Que o nosso coração seja como terra fértil e possa germinar a sua palavra. Senhor, é isso que eu te peço, Deus. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor está querendo falar no microfone. É um microfone sem bateria. Quem aguenta? A paz e a graça, igreja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do seu Pai. E sem demoras, abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 25. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 25. Vamos fazer a leitura. Então o reino dos céus é semelhantemente a 10 virgens, que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. E as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja acaso que nos falte azeite, que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Igreja, hoje pela manhã o Senhor, Ele martelou na minha mente muito essa passagem de Mateus 25. E ali eu parei alguns momentos para poder meditar nesta palavra. E eu parei um pouco para estudar, evangelista, o costume do povo judeu. Que naquela época de Jesus, os casamentos, hoje ainda em algumas regiões, os casamentos ainda são dados como acerto. Como assim, pastor Tiago? O noivo ou o pai do noivo vai até a casa da noiva. Eu estou falando só para você poder ter um pouco mais de entendimento. E ali acerta o casamento. O noivo ou a família do noivo paga-se o dote a qual a família da noiva estabelece. E agora que está tudo acertado, qual é a missão da noiva? Até o dia do casamento é se preparar até o dia que o noivo ele venha para se casar com a sua noiva. Trazendo para o contexto a qual nós lemos dessa palavra, quando Jesus ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, o Senhor ele faz uma parábola contando, olha, as virgens, quando elas vão ser tomadas em casamento, elas se preparam até o dia que o noivo virá, até o dia que o noivo vem. Aqui no Brasil, o costume é o quê? O noivo ficar diante do altar esperando a noiva vir. Mas no casamento judaico, não é o noivo que espera, mas é a noiva que espera o seu noivo chegar. Nós, como igreja, somos a noiva do Cordeiro. E nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Nós lemos no final do versículo, no final do capítulo, que o Senhor Jesus ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Por que o Senhor Jesus traz isso, igreja? Ele vai dizer que todas as 10 eram virgens. Todas as 10 são crentes. Todas as 10 estão dentro da igreja. Está simbolizando o povo que já conhece a palavra. Mas o Senhor está falando para que a gente não fique disperso e para que a gente venha se preparar a cada dia. Porque a evangelista uma vez ela trouxe aqui uma pregação sobre o tempo do Senhor. E eu já falei diversas vezes aqui que lá no céu, fazendo conjecturas, que lá no céu tem um guichê, que a senha é chamada, mas tem um relógio de Deus, o Kairos, o tempo de Deus. Igreja, muitas vezes a missionária falou aqui mais cedo que a igreja que está esperando a vinda de Jesus, que não estará aqui quando Jesus voltar, porque já foi arrebatada, ou o Senhor já tomou para si. Sabe, a gente fala muito, a gente ouve muito as pessoas falar na vinda de Jesus. A vinda de Jesus realmente vindo sobre as nuvens. Mas igreja, lendo e relendo, estudando a Bíblia, eu entendi uma coisa, que a vinda de Jesus, sabe, igreja, é no dia, Yuri, que a gente fecha o olho e não há mais jeito. Jesus chegou para aquela vida naquele dia ali, seja para salvação ou seja para condenação, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Igreja, temos que entender uma coisa, quando o Senhor diz, olha, as 10 virgens estavam ali, todas saíram com a lâmpada,
Mas 5 saíram preparadas. Preparadas para quê, Yuri? Se o noivo atrasasse, quando o Senhor Jesus ele traz, dizendo que 5 era prudente e 5 não era prudente, eu entendo uma coisa, que as 5 que não eram prudentes, era a igreja que simplesmente viveu uma vida como: amanhã eu busco mais, amanhã eu oro mais. Sabe, como se existisse todo o tempo do mundo para um momento de arrependimento. Sabe, principalmente, você quer ver uma pessoa que perde numa prova, se ela não vai dizer: eu poderia ter me preparado um pouco mais, eu poderia ter estudado um pouco mais. Pergunte para uma mãe que perdeu um filho porque passou do tempo de ter a criança, se ela não vai dizer: eu deveria ter me antecipado, eu deveria ter ido mais cedo, eu deveria ter ouvido a voz da minha consciência, né? Ou o sexto sentido, ou o Espírito Santo falando que era para eu ir. Igreja, Satanás ele está querendo cegar o nosso entendimento, principalmente o da igreja. Cegar o entendimento da igreja como, pastor Tiago? Achando que nós temos o tempo do mundo inteiro, sabe, para nos arrepender ou para nos preparar para o grande dia. Mas o próprio Jesus ele está dizendo: olha, que devemos estar preparados porque não sabemos. O próprio Jesus ele está dizendo: eu não sei quando é que o Filho do Homem virá. Mas essa parábola, evangelista, eu estava fazendo um comparativo. O Senhor, igreja, ele está respondendo aos seus discípulos algo do versículo do capítulo anterior. Como assim, pastor Tiago? Não precisa você abrir não. Mateus 24, versículo 3. Os discípulos perguntam a Jesus: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, Jesus ele responde no capítulo anterior, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante como 10 virgens. O reino dos céus é semelhante como aqueles que se prepararam, como aqueles que andaram conforme a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja deve andar conforme a vontade do pastor, porque o pastor é pecador e é falho. Mas devemos andar conforme aquilo que a Bíblia nos instrui a ser. Se nós seguimos a direção a qual a Bíblia nos dá, vamos chegar no grande dia sem muita preocupação. Chegaremos no grande dia, Yuri, tranquilos, porque seguimos o manual a qual Deus inspirou homens através do Espírito Santo para as nossas vidas. Mas Jesus, ele diz em sua palavra que as 10 virgens, as 5 loucas, honestas, elas saem para buscar. É o momento a qual a igreja ela pede a sua atenção e ela sai do propósito, ela sai
daquilo, do foco a qual o Senhor nos chamou? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pregações vocês ouviram dizendo que a igreja tem que estar preparada para a volta do Senhor? Quantas e quantas vezes eu e você já ouviu que os sinais já estão aí e a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente pensa ou imagina? E quantas as vezes a gente se colocou na posição? E lendo essa passagem, eu me fiz uma pergunta: Jesus, se o Senhor voltasse hoje, a minha sentença seria céu ou inferno? Eu perguntei a Jesus, ele não me respondeu. Por que eu perguntei a ele? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está bem com Jesus, mas a gente ainda está em falta. Igreja, precisamos estar atentos para no grande dia, no dia a qual o noivo ele virá buscar a sua igreja, nós não possamos ouvir aquilo a qual o noivo falou a partir do versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor, o noivo, responde: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Sabe o que é isso? Trazendo a nossa realidade, é a igreja a qual brincou de ser crente, a qual, que hoje em dia é fácil dizer que é crente. Botou uma calça, uma camisa de manga comprida para os homens, para as mulheres saia, fez um cocó, cobriu até o joelho, pegou uma Bíblia. Sou crente. Não estou dizendo que aqui vocês não são. Mas chegará um dia que aqueles que até frequentaram o culto, até dizimaram, até ofertaram, até evangelizaram, até pregaram, até expulsaram demônios, como a própria Bíblia vai dizer, que muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em seu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu evangelizei, eu ganhei almas. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço. Ou seja, o Senhor está dizendo: 10 virgens estavam todas no mesmo ambiente. Ou seja, estavam todas no mesmo ambiente, mas nem todas estavam envolvidas no ambiente aonde estava. Como assim, pastor? De vez em quando a cabeça do pastor dá um nó assim. Assim, ó. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei se foi a evangelista que falou ou se foi alguém que falou: filho de crente não é crente. Como assim, pastor Tiago? Filho de crente não é crente? Colocando Breno Stephanie. Breno vai para a igreja desde os 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Stephanie praticamente só não nasceu dentro da igreja. Vão para o culto, todos os cultos. Mas eu digo por vocês que meu filho está entrando na adolescência, entrou na adolescência, 12 anos. Foi fase difícil. Eu digo que é uma das piores fases. Que a cabeça, se eu já tenho pouco cabelo, está caindo mais ainda. Aonde um dia a mãe dele falou: rapaz, você não é crente,
Você é desviado. E ele ficou bicudo. Não, você é desviado. Por quê? Aí eu estou trazendo isso para vocês poderem entender. Está no mesmo ambiente. Ele vê eu orando, eu jejuando. Ele vê eu vindo para aqui para a igreja. Dia de consagração. Está inserido no mesmo ambiente. Tem Bíblia, louva, dá uma palavra de reflexão, mas de vez em quando as atitudes que tem, os comportamentos que tem, não condizem com o que diz que é. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, que estão há anos dizendo que serve ao Senhor, e no grande dia será surpresa para os da terra, mas para o Senhor não vai ser surpresa. Eu sempre falo aqui uma experiência que um pastor amigo meu que me discipulou por algum tempo, ele conta que ele foi fazer um ofício fúnebre. E aí, quando ele chega lá, está o caixão lá do defunto lá, a família toda crente. E aí chegam alguns irmãos, graças a Deus que fulano está nos braços de Abraão, nos seios do Senhor. E ele cá esperando um momento para fazer ali o ofício fúnebre, para trazer uma palavra. E aí o Espírito Santo fala com ele: quem disse que está comigo? Aí ele disse que parou assim: Senhor, não entendi. Pode dizer, ele está em qualquer outro canto, menos comigo. Pense aí, em pleno enterro do cidadão, todo mundo achando que morreu crente, que Jesus salvou. Mas o Espírito Santo diz: não está na minha presença. E há 3 meses atrás eu vivi uma experiência. Meu pai não era crente. Meu pai há mais de 30 dias internado, entre UPA de Camaçari, UPA de Dias Dávila e UPA dos Barris. Chegou um determinado momento que a minha oração era: Senhor, eu não posso entrar, mas o Senhor pode. Visita. Só que a todo momento o Espírito Santo não me falava nada, igreja, que ia salvar nem que não ia salvar. Mas no dia do sepultamento, no dia 4 de fevereiro de 2022, vendo aquele caixão do meu pai dentro, o Senhor fala comigo e diz que precioso para ele é a morte dos seus santos. Eu entendi que naquele dia Deus salvou meu pai. Mas para nós que estamos vivos e que ouvimos a palavra do Senhor, que confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, igreja, eu digo, para que a gente não venha brincar de ser crente e a gente não venha, sabe o que? Vacilar os nossos pés. Porque o inimigo, ele está a todo tempo. Eu digo a vocês que do tempo que eu me converti para cá, há 10 anos atrás, o diabo ele lutava. Eu estou dizendo há 10 anos para trás, que é do tempo que eu me converti. O diabo ele fazia de tudo para tirar um crente da igreja.
Porque ele sabia que dentro da igreja ele era mais forte, dentro da igreja ele ia buscar, ele ia jejuar, ele ia fazer propósito de oração. Hoje o diabo ele não está preocupado não. Sabe por quê? O diabo ele vem trazendo ilusões, ele vem trazendo escama para os olhos de crente, e crente passa uma vida desviado dentro da igreja. E aí eu lembrei de um vídeo que me mandaram. Uma pastora pregando, não sei se vocês viram. A pastora pregando, até gostando da mensagem. E no meio da mensagem a pastora pregando dá um palavrão. Ela larga o doce no meio e segue o caminho. Eu não estou julgando. Que pode acontecer que a gente falar uma besteira. Mas a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se a minha vida e a sua vida está cheia da presença de Deus, não vai ter espaço para que eu e você venha falar coisas que desagradem a presença de Deus. Aqui nós vemos, como eu voltando, que eu de vez em quando o pastor gosta de fugir assim. Voltando ao contexto. Aqui Jesus ele pega um ambiente, dizendo, olha, está todo mundo inserido no mesmo contexto. As 10 são virgens, as 10 são noivas. As 10 estão esperando o noivo. Sabe, como eu falei na cultura judaica, tinha um tempo de preparação da noiva. A gente vai ver quando a rainha Esther, ela vai se preparar para o rei. Ela passa um período de 1 ano se preparando para ser levada para o rei. Ou seja, 12 meses de preparação para chegar no grande dia, ela está pronta para ser entregue ao noivo. E o que eu entendo com isso? Que a cada dia que passa, o nosso tempo ele vem se encurtando e precisamos verdadeiramente estarmos preparados. Porque o pastor Tiago pode estar aqui hoje. Eu não estou me praguejando não, mas hoje pode ser a última mensagem do pastor Tiago. E amanhã vocês receberem a notícia, o pastor Tiago faleceu, morreu. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu sei o da agora. Quando terminar aqui, possa ser que o senhor chame minha senha lá em cima e diga, ó filhos, cessou, vem para cá, ou vá para lá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Ou vem para cá, ou vai para cá, o senhor não tem certeza da sua salvação não? Igreja, possa ser que terminando aqui eu posso estar num nível de santidade top, mas quando eu descer aqui eu posso pecar e aquele pecado me levar para a condenação. Uma outra história verídica, eu não gosto muito de ficar contando história no culto, sabe? Esse mesmo pastor que me discipulou foi orar por uma pessoa, chegou na porta e o Espírito disse, não entre, não ore, porque para ele não tem mais salvação. Porque ele pecou contra o meu espírito, e contra o meu espírito não há perdão, está condenado. Igreja, por quê? No grande dia teremos muita surpresa de pessoas que nós pensamos que nós vimos uma vida
diante do altar, uma vida irrepreensível. Uma vida onde você olhava assim e você dizia: eu não vejo defeito nesse homem. Eu não vejo defeito nessa mulher. Exemplo de homem e mulher de Deus. Aqui o Senhor Jesus, ele não está dizendo para aqueles que estão lá fora, mas Jesus, ele está dizendo para aqueles que estão inseridos como corpo de Cristo, dizendo o quê? Que devemos ser como as prudentes, estar com o óleo do Espírito Santo, estar com reserva, preparados para o grande dia, esperando o momento a qual o Senhor nos chamará, esperando o momento a qual o Senhor diga: olha, venha para mim, ou dizer: aparta de mim. Quando os discípulos perguntam a ele: Senhor, dai-nos um sinal de como serão a sua vinda. Foi dito aqui ontem pela missionária Darcy, que está na palavra, que será bom que o Senhor não venha buscar a sua igreja em dia de sábado, nem em dia de chuva. Por quê? Dia de sábado muita gente tira para quê? Para descansar, né? Tira, que não é errado. A gente teve a campanha. Neemias, ele estava trabalhando, mas ele estava o tempo todo vigiando. Não, eu posso descansar, devemos, mas devemos estar o quê? Descansando, mas ligados. Teve um dia que Breno, ele teve um sonho. E ele dizendo: mãe, no sonho eu via a senhora e meu pai subindo. Eu via os anjos sobre a nuvem. Eu via Jesus sobre a nuvem. Um lado do céu estava todo preto. E eu via a senhora e meu pai subindo. Eu corria pela casa e eu procurava e eu não achava vocês. E eu via pessoas subindo, menos eu, e eu ficava. E aí Rosana disse: sabe o que é isso? É Deus me mostrando que se você não mudar o seu comportamento, não mudar o seu jeito de agir, Jesus volta e você fica. Com Stephanie aconteceu a mesma coisa, não foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, faltou luz, não foi? Faltou luz. Foi o irmão, ou foi a mãe, falou que era a volta de Jesus. E Stephanie ficou desesperada. E ela ficou desesperada. Igreja, para fazer uma reflexão nesta noite. Você já pensou? Sabe aquele filme que eu acho que todo mundo aqui, eu não sei se Yuri já assistiu, mas eu acho que o restante aqui, acima dos 30, todo mundo já assistiu. Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin. Para ele estava beleza que esqueceram dele em casa, que ele aprontou. Mas pense aí, você acordar e você não vê ninguém. Você levantar e você sentir o cheiro do perfume de seu filho ou de sua filha, ou do marido ou da esposa, e simplesmente você lembrar: Jesus voltou e eu fiquei.
Quantas e quantas vezes eu ouvi alguém dizendo que Jesus vai voltar, e aí, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi, como pastor já ouvi. Os crentes estão dizendo, a Bíblia diz há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas o relógio do céu, a cada dia ele vem diminuindo. A Bíblia diz que ouviria guerras e rumores de guerra. Nós já estamos vendo guerras e rumores. A Bíblia fala que filhos matariam pais e pais matariam filhos. Eu recebi 2 vídeos. Um vídeo mais recente que uma mãe colocou um recém-nascido dentro de um saco preto, eu não sei se vocês viram, e jogou do quarto ou foi do 5º andar? Do quarto, não foi? Do 4º andar e jogou. E depois ela sai com outro maiorzinho e o saco para jogar fora. Recebi um outro vídeo que um filho, porque o pai batia todas as vezes, ele pegou uma faca de açougueiro e deu mais de 10 facadas no pai. O outro mais recente que matou pai, irmão e a mãe, por causa de um celular. Igreja, isso são os sinais que a Bíblia vem falando e a gente não se atenta. A gente não fica ligado. Porque a Bíblia vai falar que a vinda de Jesus será como um piscar de olhos. Menos de 3 milésimos de segundo. Rápido como um trovão. E a igreja, ela tem que estar preparada. Ainda que o mundo não acredite que a vinda de Jesus vai ser real. E aí eu dizendo assim, Senhor, a gente fica esperando tanto a bênção acontecer, a gente fica esperando tanto o milagre acontecer, a gente fica tanto, sabe, que aquilo que o Senhor disse que iria fazer sobre as nossas vidas se concretize. Mas a gente não fica tão esperançoso na sua volta. A gente não se prepara tanto para a sua vida. Em oração, eu disse a Jesus: Senhor, eu prefiro que nenhuma das bênçãos que o Senhor preparou para mim se cumpra, mas que eu veja toda a minha família salva. Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor é abestalhada? O senhor disse que o senhor já prometeu carro, já prometeu casa. Mas aí a Bíblia também vai dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta? Eu perder, eu ganhar tudo o que Jesus disse que ia me dar. São coisas boas, maravilha. Mas no final de tudo, eu ver a minha família perdida, ou até eu mesmo, por causa das bênçãos. Quantos aí a gente conhece que Deus abençoou? Eu não vou dizer que no mesmo dia, mas tempo depois você ouviu dizer que desviou.
Você dizer que você ouvir que tempos depois aquela pessoa não estava mais na presença. E ontem eu vendo no Facebook me entristeceu muito. Um jovem pastor que uma certa vez eu fui pregar nesse ministério e ele pregou divinamente bem. Teve uma oportunidade. Eu olhando os status dele no Facebook, e no status seguinte ele estava com mais de 4 garrafas de litrão e aqueles pacotes de baixo astral que tem aqui na Bahia. Porque o inimigo tem cegado o entendimento da igreja. A igreja tem focado nas bênçãos, mas não tem focado na salvação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, vocês correm para receber uma coroa corruptível, uma coroa que tem um determinado valor, mas passando o tempo, essa coroa ela perde o seu valor. Mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. E a palavra vai nos dizer que nós devemos estar atentos para que não roubem a nossa coroa. Qual é a coroa? A coroa da salvação. A coroa a qual, no dia a qual o Senhor determinou, a qual Ele vai nos recolher, que nós não nascemos para semente, temos um prazo de validade sobre essa terra. Ainda bem que Deus não colocou prazo de validade na gente como Ele colocou, como as pessoas colocam em produtos. Senão a gente ia querer fazer um bocado de bagaceira com medo de o prazo de validade chegar e a gente não ter feito nada. E aí chegará um tempo, e o que o diabo está querendo fazer é isso. O diabo não está preocupado que você vai receber bênção ou não. O diabo ele vai dizer: Deus pode dar todas as bênçãos, porque eu estou focado em uma coisa. Se não tem mais jeito para mim, não tem mais salvação para mim, eu vou fazer de tudo para que ele também não tenha. Eu vou fazer de tudo para que no dia da condenação, no dia do juízo final, eu esteja com a topique parada, esperando para dizer: venha para cá. O inimigo ele não está preocupado com as bênçãos que Deus determinou sobre a sua vida. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que têm sido abençoadas e você olha: poxa, Deus é na vida dela. Não, Deus não é na vida dela, porque se Deus ele determinou, Deus não é homem para que minta. Se Ele disse que ia fazer, Ele faz. Ele entrega. Mas ser abençoado não significa ter a aprovação de Deus ou estar dentro da vontade de Deus. Por que eu falo isso com toda certeza? Porque tem gente lá fora que não serve a Deus, que serve ao diabo, e tem outros que não servem nem a Deus nem ao diabo, é o à toa. E são abençoados. E tem uma vida próspera. E tem uma vida abundante. Porque a Bíblia vai dizer que o sol dá para todos. Tanto para o justo como para o injusto. Deus ele não fez separação. Quem vai dar certo é aqueles que me escolhem, e aqueles que não me escolhem vão dar errado. Não. Deus ele deixa para todo mundo. Vai depender do seu esforço. Vai depender da sua vontade, do seu querer.
Mas para aqueles que escolhem o Senhor, eu fico indignado, sabe por quê? Com aqueles irmãos que servem a Deus pelaquilo que Deus pode dar. A gente deve servir a Deus por aquilo que Ele é. Pelo simples fato, simples não, maravilhoso fato, que não foi simples, de Ele ter morrido na cruz do Calvário. Se entendêssemos verdadeiramente o sacrifício que foi feito, a gente não corria tão loucamente atrás de bênção. A morte na cruz de Jesus já seria para a gente o suficiente. E sabe o que foi que me perguntaram? Eu quero encerrar. Pastor Tiago, eu vejo o senhor passa por luta, passa por prova. Muitas vezes não tem até o dinheiro que você desejaria ter. Muitas vezes tudo tem que ser anotado no papel para não passar e ficar com a mão na cabeça devendo. Não se entristece com isso não. Eu digo, meu filho, você não entendeu. Então você não entendeu a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é servir a Deus para você ter. É você servir a Deus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele fez. Pense aí, eu pecador, beberrão, prostituto, Deus acha graça em mim, me lava com a quiboa do céu, me deixa branquinho, limpinho, e eu vou ficar me preocupando com o que eu não tenho? Eu tenho que me preocupar em receber aquilo que está preparado no céu. A igreja tem que estar preparada para receber aquilo que está no céu. Eu fico imaginando quando o apóstolo João, ele escreve lá em Apocalipse que diz que as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas. Pense aí você, Jesus fazer um condomínio e botar você, quando você abre a porta do condomínio, você sai, o calçamento é de ouro. Aqui a gente não pode fazer isso, que a gente botar na mesma hora, neguinho tá levando. É você botando de um lado, neguinho roubando do outro. É o lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Não se compara a nada que temos aqui sobre esta terra. Mas a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que se preparar para o episódio final. Nos preparamos para Natal, preparamos, para as festas, preparamos para tantas coisas. Tivemos agora no último domingo, Dia das Mães. Quantos prepararam? Fizeram planos. Mas os planos não foram concretizados. Porque o tempo do céu zerou. E não vai haver mais chance. Não vai haver segunda chamada. Não vai haver conselho de classe. Você não vai pagar para fazer uma segunda prova. Quando Jesus voltar, não vai haver mais tempo para eu e vocês. Não vai haver mais tempo
para que a gente saia e compre azeite. Não vai haver mais tempo para que eu e você se prepare para a vinda do noivo. Então, enquanto nós ainda temos tempo sobre esta terra, a igreja precisa se preparar para a vinda do Senhor. Porque quando ouvimos, aí vem o noivo, a gente não seja pego de surpresa. Todo mundo aqui já foi aluno. Eu não sei com vocês, mas comigo era um desespero total. Porque eu digo, eu fui um péssimo aluno. Quando a professora, principalmente uma professora abençoada, professora de português, lembro dela como se fosse hoje, professora Ana Carla. Quando ela entrava pelaquela sala, ela dizia, fecha os cadernos, teste surpresa de português. E eu dizia, não estudei desgrama nenhuma. Já sabia qual era a minha nota. Que seria um zero. A vinda de Jesus será como um teste surpresa. O professor, que é Deus, já está com o teste preparado. Mas ele vai dizer, teste surpresa, fecha os cadernos. Quem tiver preparado e estudou, passa. E quem não tiver preparado, vai ser reprovado. E o meu desejo para vocês, o meu desejo para mim, sabe o que é? Ainda que todas as promessas não se cumpram na sua vida. Pastor, o senhor está me praguejando? Não, eu quero ver você salvo. Eu prefiro ver vocês sem R$1 no bolso. Pastor, tem um conta para pagar, eu também tenho. Mas ver vocês salvos. Eu prefiro ver nenhuma das promessas, volto a dizer, se cumprir, mas ver a sua alma salva. Sabe por quê, igreja? A maior responsabilidade está sobre a minha vida. Por quê? Porque eu vou ser cobrado. E no grande dia, Jesus ele vai cobrar de mim. Tiago, não vai ser nem pastor, vai ser Tiago. Por que você não pregou, dizendo à minha igreja que ela precisava se preparar para o grande dia? Por que você não pregou sobre a salvação? Por que você não pregou sobre a vinda do Filho do Homem? Você pregou bênção, você pregou cura, você pregou milagres. Mas você não pregou que eu viria para buscar a igreja. Eu viria para cumprir aquilo que eu disse aos discípulos. Eu irei para o Pai, mas eu vou preparar o lugar. Eu vou preparar o lugar para quem? Para vocês morarem. Eu ainda prefiro, sabe, ver vocês sem nada, fisicamente, mas no grande dia eu poder ver cada um de vocês lá em cima e ver todos salvos. A salvação de vocês não depende de mim. Eu estou pregando, mas a salvação é individual. Vejam que a palavra fala, estavam as 10 juntas, mas na hora que elas ouvem, aí vem o noivo, elas vêm para as 5 prudentes. Elas não posso dar, se eu te der, vai faltar para mim e para você. Ou seja, as prudentes estavam dizendo, eu me preparei para esse momento. Se você não se preparou, dê seu jeito. O que é que eu quero dizer à igreja? Que vocês se preparem, não dependam dos outros. Não dependa de quem tem azeite, de quem tem unção,
Porque no grande dia, o azeite do irmão não vai servir para você. A responsabilidade é minha e sua. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, para a gente orar.